שמחה כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Então vamos lá. Nós estamos há uma semana de uma das festas mais lindas dentro do conceito torático, dentro do conceito da Torá. Uma festa muito comemorada, uma festa muito expressiva dentro do judaísmo. Nós estamos há uma semana do início de Pessar, e depois desse contexto já entra para a contagem do Homer, que são 49 dias, preparando para a próxima festa, que é Shavuot, em que em Shavuot é a entrega da Torá no Monte Sinai. Então são tudo contagens proféticas, e por solicitação das pessoas que nos assistem à distância, eles me pediram no ano que passou, que tiveram muita dificuldade para entender um pouco sobre cada festa, e para que eu adiantasse em uma semana a explicação de cada uma delas, assim eu fiz em Purim, antecipei em uma semana a explicação de Purim. Agora estou também antecipando em uma semana a explicação sobre Pessar. Eu quero mostrar um detalhe muito importante, porque essa paraxá, ela já é uma paraxá introdutiva para os preparativos, dentro do contexto de santificação para Pessar. A paraxá de número 24, a paraxá chamada Vaikra, que segundo a tradução significa e chamou, ok? Eu creio que o estudo vai ser curto, nós não vamos tomar muito tempo, eu vou tentar ser bastante objetivo. E está escrito da seguinte forma, o Olê, o Morev Amblei já leu nesta tarde, nesse final de tarde, ok? Que a paraxá está contida no capítulo 1, versículo 1 de Vaikra, de Levíticos. Eu coloquei um subtítulo que você está vendo aí na sua tela, está exposto aí no seu monitor. Oferta com sangue, chamado de Korban. Vamos entender o que é um Korban. Se fosse no plural seria Korbanot, ofertas. Vamos entender exatamente o que é um Korban, o que é uma oferta ou ofertas. Até onde abrange esse assunto? O que o Eterno está falando através dessas palavras? O que, por quê, quando, onde, de que forma? Vamos elucidar essa questão dessa oferta que é abordada aqui, porque ela tem ênfase. Logo no início já está abordando sobre essa oferta. Então a importância dela é muito grande. Senão ela não estaria logo no início do livro. Vamos então estudar em Vaikra, lá no primeiro capítulo, Passuque 1 também, e no livro de Tehillim, no livro de Salmos, capítulo 145, versículo 18, nós temos um midrash a respeito do mesmo assunto. Então vamos seguir em frente, se concentre aí, para que possamos compreender aquilo que Hashem quer de cada um de nós. Primeiro eu quero entrar com uma curiosidade. É bom você entender curiosidades, porque Deus, o Eterno, o Hakadosh Baruch Hu, ele brinca muito, sabe? Eu vou usar essa expressão que ele brinca. Ele joga muito com números, com códigos, e isso é muito bonito. Nós estamos no capítulo 1, no versículo 1, do terceiro livro da Torá, do terceiro livro do Rumash, do terceiro livro do Pentateuco, do terceiro livro dos 5 livros aí da sua Bíblia Sagrada. Nós estamos no terceiro livro. Eu coloquei uma ilustração aí para você ter uma noção
eu coloquei os 5 livros separados por volumes. Olha lá, o primeiro livro, Bereshit, o segundo livro, Shemot, o terceiro livro, Vaikra, o quarto livro, Bemidbar, que é Números, e o quinto livro, Devarim, Deuteronômio. O mais interessante que Vaikra, Levíticos, que é chamado por muitos de uma forma pejorativa, que nem é bom usar essa terminologia, que é um livro que se você torcer sai sangue, um livro meio sanguinário, porque Vaikra, Levíticos, fala muito de ofertas através de sacrifícios por sangue, sacrifícios feitos por animais, kashrut, que eram oferecidos no Beit HaMikdash, ou também no Mishkan. Essas oferendas feitas ao Eterno eram necessárias, seguia o protocolo de ser derramado sangue. Então, o derramamento de sangue é primordial para a questão da purificação dos pecados. E o quinto livro, ou melhor, o terceiro livro, Vaikra, Levíticos, ele fica entre 2, não é? Ele fica entre 1 e o 2 e fica entre o 4 e o 5. Sendo o menor livro dos 5 e ficando no centro, o Eterno quis dizer o seguinte: esse livro, que aborda o contexto de oferendas, de ofertas, e ofertas também através do sangue, ele tem que estar no centro da tua vida, tem que estar no meio da tua vida, é o livro principal da tua vida. Por quê? Se nós formos dentro de um contexto de Torá, de Velho Testamento, como falam, que também é uma fala muito ruim, que nada que o Eterno fez é velho, Vaikra, Levíticos, falando de derramamento de sangue, sendo que todos os 5 livros falam do Mashiach, então Vaikra fala mais ainda do Mashiach, porque aquele que derramou o sangue para nos redimir dos nossos pecados, foi o próprio Mashiach, foi o maior korban que nós já tivemos, foi o maior cordeiro, o derramamento do sangue mais precioso que já houve. Então, se Levítico, Vaikra, está entre os 5, está dizendo que a essência da vida está no centro, está dentro de nós, no meio vem coração. Então Vaikra é o coração dos 5 livros, isso é lindo, perfeito. Então, isso é muito importante que nós entendamos e venhamos a conhecer. São curiosidades que começam a abrir a tua mente para um raciocínio mais lógico daquilo que é ilógico, que é espiritual. E também Vaikra é conhecido como Torá Kohanim, ou seja, o livro dos sacerdotes. Porque aqui vem regras específicas para os regulamentos exatos para os sacrifícios, tanto no Mishkan quanto no Beit HaMikdash. Ok? Então esse livro ele é de suma importância, indispensável para quem estuda, indispensável para líderes congregacionais. Só precisamos entendê-lo da forma que ele foi exposto, porque ele foi exposto para o Mishkan, foi exposto para o Beit HaMikdash, mas também foi exposto para a nossa era, para os nossos dias, também para dias de Mashiach, lá quando ele nasceu, mas também agora para a volta de Mashiach. Então esse livro, ele é indispensável, como todos os outros, mas ele tem uma ênfase especial devido a todo esse contexto de sacrifício do Korban. Ok? Vamos em frente. Vamos ver o que está escrito no capítulo 1, versículo 1. Vaikra, capítulo 1, Levíticos, capítulo 1, versículo 1. Levítico. Chamou Moshe, e Hashem chamou Moshe, e falou-lhe desde a tenda do encontro. Algo que eu sempre cito aqui nesses estudos, é que você tem que ficar muito atento, porque a palavra, cada palavrinha dessa, tem um sod. O que é sod no hebraico? É um segredo. Então você tem que ficar ligado, para ver o que o Eterno, o que ele está falando, o que ele está querendo transmitir, através de, às vezes, aparentemente, aos nossos olhos carnais, aparentemente simples palavras. Olha que texto, olha que simplicidade nesse texto.
E Adonai chamou Moshe e falou-lhe desde a tenda do encontro. Então, para que Adonai o chame, dá-nos a entender, você normalmente chama alguém que você ou conhece ou está vendo. Você vê alguém e diz: Yohanan, Matitiahu, vem aqui. Quando chama é porque você está em busca de alguém. Você quer encontrar alguém, quer achar alguém. Se você está em casa e não está achando o esposo, a esposa, o filho, você começa a gritar dentro de casa, ou seja, chamar a pessoa. Quando você a chama, é porque você quer ter algo com ela, conversar, acertar algum ponto, fazer alguma pergunta. Então, quando o texto diz, e Adonai chamou Moshe, está dizendo que há algo peculiar, porque as Escrituras, elas nos ensinam que nós temos que clamar, nós temos que buscar, nós temos que ir atrás, nós temos que suplicar, nós temos que insistir ao Eterno, para que Ele nos ouça, para que Ele nos compreenda, para que Ele tenha misericórdia de nós. Mas o texto aqui ele é inverso, e é raro você ver textos nessa posição inversa, que não é o cidadão, a pessoa, ok? A pessoa principal aqui nessa história, humanamente falando, Moisés, ele deveria estar dizendo assim no texto, e Moshe clamou a Adonai. Não, o texto está invertido, e Hashem, Adonai, chamou Moshe. O que eu quero dizer com isso? Raciocina comigo. O Eterno, eu coloquei um pensamento aqui embaixo, ó. O Eterno pode não ser visível a você. Você levanta, tem dia que está tão difícil, principalmente com essa pandemia no mundo inteiro, tem dia que você levanta triste, angustiado, sem rumo. Tem dias que você levanta e fala, o que vai ser de nós? Você levanta um pouco perdido às vezes falta a emuná, algo que não pode acontecer conosco, mas às vezes acontece, sabe? E você não consegue ver Deus, você não consegue ver nas coisas mais maravilhosas que essa terra proporciona vê-lo, você não consegue vê-lo pela sua emuná, e pela lógica humana, matemática física, você também não o vê, porque não é matéria, ele não é visível aos nossos olhos enquanto estamos nesse corpo, e mesmo que partamos para a eternidade, também não teremos condições de vê-lo, porque está escrito que ninguém nunca viu Deus. Mas aqui existe uma outra posição, vê-lo pode ser impossível realmente, vê-lo realmente fisicamente é impossível, vê-lo, segundo as Escrituras, não nos será permitido, vê-lo só se você tiver muita emuná e vê-lo através de outras coisas, através de outras maravilhas. Mas tem algo que pode acontecer em você, que é o que está dizendo esse texto. Não está escrito, mas está entre as linhas. Não está bem narrado aqui, mas está no sod, está nos segredos. Você pode não vê-lo, mas você pode lutar todo dia para Ele te ver. Você tem que lutar para se tornar visível ao Eterno. Esse texto está dizendo que Moshe, no seu comportamento, na sua atitude, nas suas palavras, na sua adoração, na sua emuná, se tornou visível ao Eterno. Então a tua luta todo dia é, eu preciso me tornar visível para Ele. Será que o Senhor está te vendo? Será que através do meu comentário, da minha vida, do meu dia a dia, do meu comportamento, da minha atitude, do meu caráter, das minhas palavras, será que eu falo muita bobagem? Será que eu fico o tempo todo falando palavras vãs? Será que eu fico falando mal da vida alheia, cometendo o lashon hará? Será que eu fico dando mais espaço ao meu yetzer hará do que ao meu yetzer tov?
qual posição que eu estou? Será que eu estou visível aos olhos de Hashem? Será que mesmo eu acordando pela manhã e não o vendo fisicamente, eu estou permitindo que Hashem me veja? Isso é o que está acontecendo aqui em Vaikra, capítulo 1, versículo 1. Essa porção, o que ela tem a ver com Pessar? Pessar vai falar de passagem. E se você, olha que o Rua me deu aqui. O povo hebreu estava cativo no Eretz Mitzrayim. E já por um bom tempo, se nós formos ver dentro da história, dentro da Torá, alguns dizem 400 anos, mas diz as Escrituras que o Eterno se lembrou deles. Não é isso? Então eu vou usar um termo aqui profético. Hashem viu os hebreus escravos no Eretz Mitzrayim, se tornaram visíveis ao Eterno. Olha que profundo. Esse foi o motivo ao qual Hashem os tira do cativeiro, porque Hashem os viu cativo no Eretz Mitzrayim. Os meus amados estão cativos na terra do Egito. Assim como Hashem, lá em Pessar, que é a preparação para lá, nessa paraxá ele está dizendo, se torne visível. Se torne visível pelas suas palavras. Sabe o que é se tornar visível? Caráter tem que ser tratado. O comportamento tem que ser tratado. As palavras têm que ser medidas. Você tem que saber com quem você está conversando. Com cada pessoa você tem que trabalhar de uma forma. O respeito tem que ser recíproco. E como às vezes eu tenho dito, né? Deus não se torna visível, mas Ele se torna visível em nós. Então às vezes Ele coloca um rosh, um rabino, um mestre, ou um simples irmão da congregação, para trabalhar em prol da sua obra, para que você veja Hashem nele. E dependendo do seu tratamento para com aquele irmão, para aquele líder, para aquele rosh, para aquele rabi, para aquele rebbe, é a forma em que você estaria tratando com o seu próprio Eterno, com o seu próprio Hashem, com o seu próprio Deus. Então nós temos que ter muita cautela na nossa caminhada, porque Vaikra, capítulo 1, versículo 1, está nos lapidando para que, ainda que eu não veja Deus, ainda que eu não veja o Hakadosh, o Santo, mas eu vou lutar, vou me esforçar, para que eu me torne visível a Ele. É lindo. É lindo. Pare e raciocine. Vaikra capítulo 1 versículo 2 diz: quando algum de vocês trouxer uma oferta a Hashem, e no hebraico está escrito o seguinte, está escrito Adan ki aikriv mken korban, ou seja, quando um homem, Adam, trouxer um Miken Korban, uma oferta de um Korban, uma oferta para o sacrifício, ou um animal para ser ofertado. Tem um segredo muito grande aqui, que está correlacionado, está no Midrashim, lá de Tehilim 145, 18, lá em Salmos 145, 18, que está escrito assim. Olha que coisa tremenda que é isso aqui, presta atenção. Nós precisamos começar a entender as Escrituras, que Deus fala através dos segredos. Olha que coisa linda. Hashem está perto, Adonai está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. O Midrash diz que esse versículo está correlacionado diretamente com Korban. Onde que ele está correlacionado? Hashem está perto de todos que o invocam, ou seja,
eles primeiro chegavam no templo e não invocavam o Eterno. Qual era a primeira coisa que eles faziam? Eles chegavam no templo e apresentavam o seu corban. Faziam a perícia no corban para ver se era o melhor animal, puro, não é? Sem machucados, não despelado, não doente. É por isso que Yeshua se estressou lá na porta do Beit HaMikdash, porque haviam cambistas fazendo falcatruas, fazendo câmbio com os korbanot, com as ofertas, trocando pombo por pombo, cabra por cabra, cordeiro por cordeiro, e dizia que o cordeiro daquele ofertante não estava apto. Isso era um estelionato cometido na porta do Beit HaMikdash. Mas o procedimento da subida até Jerusalém, levando o seu korbanot, está correto dentro do Midrash, dentro das mitzvot. Nós não estamos falando sobre isso, estamos falando aqui de sinceridade. Então olha só o que diz Terrilim 145:18. Adonai está perto daquele que se aproxima dele, o invoca, apresenta a ele um korban com sinceridade. Isso é forte, hein? Puxa vida. Ou seja, qual o motivo da sua oferta? Por que você está ofertando? Por que você está fazendo uma oferta ao Eterno? Está pensando na resposta? Está pensando no investimento, se ele vai ter um retorno? Está pensando que aquilo vai gerar prosperidade para você? Está esperando que aquele korban vai te deixar rico, vai te entrar dentro daquela causa de prosperidade? Ou você está usando com sinceridade? Então o Terrilim, ele te alerta que você se aproxima do Eterno. Memoriza essa palavra, memoriza. Hashem está perto. Alguém sabe traduzir a palavra aproximação, estar perto, em hebraico? Alguém sabe fazer essa palavra para mim, traduzir ela? A palavra estar perto, aproximar-me de. Alguém sabe falar isso para mim em hebraico? Eu vou falar para você em hebraico o que significa aproximar-me de Hashem. Aproximar-me em hebraico é korban. Tem uns que já entenderam, tem outros que eu vou desenhar. A sua oferta te aproxima ou não de Hashem? Que oferta, Rosh? Aqui está falando de todas. Aqui está falando de todas. Hoje não tem mais cordeiro. Hoje não posso derramar mais sangue. Então eu tenho que trazer para os meus dias. O Beit HaMikdash não está de pé mais. Então quer dizer que o korban não existe mais. A oferta foi cancelada. Então a tradução da palavra korban, aproximar-me de, não existe mais. Eu não me aproximo mais de Hashem através da oferta. Não posso excluir. Isso funciona até hoje, porque se você for lá na Brit Hadashah, vai estar dizendo que Yeshua HaMashiach, ele se tornou korban, a oferta voluntária, sincera, que fez o quê? A oferta do korban, executada por Mashiach, vamos traduzir? Nos aproximou de quem? Hashem, do Eterno. Olha como é perfeito. Olha como a Midrash é profunda nesse negócio. Então Hashem usa seu filho único para ser o korban. E através dele, korban, eu me aproximo de Hashem. Então a oferta nunca foi dispensada, nunca foi cancelada, nunca foi paralisada, é uma lei permanente.
oferta de amor, oferta alçada, oferta de dízimo, oferta de dinheiro, oferta de animais. Hoje não pode porque eu não posso sacrificar, mas oferta da sua presença. Então aqui não está falando não adianta eu querer maquiar. A gente tenta maquiar para agradar, né? Isso é péssimo. Aqui não está falando de presença. Eu vou me dedicar à obra e eu sou o corban. Se fosse naquela época eu tinha que cortar seu pescoço. Como não é, então não tem como eu maquiar. Porque o que ele diz no texto é simples. Parashá, capítulo 1, versículo 1. E Adonai chamou Moshe e falou-lhe na tenda do encontro, e ele disse: fale ao povo de Israel e diga-lhe: quando algum de vocês trouxer a oferta a Adonai, o animal ofertado deverá ser o animal ofertado deverá ser do gado ou do rebanho. Ele deu porte. Ele não falou assim: o animal ofertado pode ser do rebanho de pombos. Alguém já viu rebanho de pombo? Pode ser do rebanho de galinha. Alguém já viu rebanho de galinha? O rebanho é de quê? Gado. Gente, vocês têm noção? A picanha a R$70 o quilo? Quanto custa uma vaquinha? Vocês têm noção? Conforme a vaquinha, 5 mil, 6 mil. Se for fortinha, gordinha, 15 mil, 18 mil. O Senhor está dizendo: ei, traz a vaquinha. E você não traz ela mancando não, que vai dar problema. E você não traz aquela esquelética que a costela está aparecendo também não. Tem jeito de falar esquelética aí? Lá, perfeito, viu? Entendeu? Não traz aquela lá não, que não vai dar. Como assim? Traz uma vaquinha fofinha. Se for um bezerro fortinho. Ou seja, não vem com pouca coisa não. Rapaz, sabe o que é interessante? É por isso que o contexto judaico não é brincadeira. Quando você traduz o texto fica chocante. Então vamos em frente. Adonai está perto de todos que o invocam, e de todos que o invocam com sinceridade, precisão, que anda segundo aquilo que ele exige. Mas se você for lá para Shemot, lá para Êxodo 35:5, é outro midrashim que correlaciona. Vaikra, Terlin e Shemot, está aí na sua tela. Olha o que está escrito lá: façam entre vocês uma coleta para Hashem. Está falando do mesmo assunto. Está falando de ofertar, está falando de korban. Só a linguagem que muda, o conteúdo muda, mas o intuito não muda. Presta atenção aqui, a essência. Olha a essência. Façam entre vocês uma coleta para Adonai, quem tiver o coração disposto. O que diz Salmos, Terrelim? Com sinceridade. Com sinceridade, que é a mesma coisa de um coração disposto. Ou seja, sai de casa, essa beit, essa kahal, essa kehilot, ela tem esse privilégio. Eu agradeço a Hakadosh, porque nós temos pessoas aqui fidelíssimas nessa casa. Meu coração se alegra quando eu penso nesse aspecto. É incrível, mas hoje desde pela manhã, pessoas mandando mensagens pelo WhatsApp, preocupadas com o seu korban, com a sua sinceridade para com Deus, com o seu coração disposto. Isso é muito levado em consideração por Hashem, em todos os aspectos. Então vamos em frente para entendermos um pouco mais. Vamos lá. Vaikra 1 e 2, deixa eu explicar um pouquinho, rapidamente, o que é o korban.
quando algum de vocês trouxeram uma oferta a Hashem, ou seja, trouxeram um korban, trouxeram um miken, korban, uma oferta de um korban. Então o korbanot está no plural, significa ofertas. Korban significa estar com o coração disposto. Korban significa chegar perto. Ou seja, se você usa o coração disposto, se você tem amor para com a obra de Hashem, e você faz aquilo com todo o amor do seu coração, você está usando a sistemática do korban, tá? O korban, também foi falado pelo Olê aqui, que quando era sacrificado o korban, chegava às narinas de Hashem como um cheiro agradável. Então o korban também significa ofertar para que esse perfume chegue às narinas de Hashem. O korban é feito por derramamento de sangue, ou seja, korban não é nada daquilo que você ganha. Nossa, eu ganhei, foi muito fácil, do jeito que eu ganhei eu vou dar, eu não preciso disso. Nossa, eu ganhei uma geladeira, só que eu tenho 2 na minha casa, eu vou doar esse korban aqui. Como assim? Custou sangue? Custou sacrifício? Luta? Teve algum custo? Não? Korban através de derramamento de sangue. O que está dizendo aqui, derramamento de sangue do korban? Está dizendo que, nesse caso do derramamento de sangue, um animal perdeu a vida, porque eram animais que eram sacrificados. Mas alguém olha para esse livro e diz assim: os judeus, eles não têm amor pelas criações, pelos animais, pela criação de Hashem. Eles matam animais, matavam animais para fazer o korban. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nenhum deles ficava feliz quando entregava o seu boi, a sua vaquinha, o seu bezerro para ser um korban. Eles entregavam com amor, com alegria na alma, com sinceridade, mas por dentro havia um pesar, porque eles sabiam que aquele animal ia ser sacrificado, ia ser degolado dentro de um sacrifício kasher, dentro dos princípios judaicos, mas ele ia ser sacrificado, o seu sangue ia ser derramado, e obviamente ele tinha amor por aquele animal. Então isso faz nos lembrar que mesmo que fosse um animal que o sangue fosse derramado como korban, não era para se sentir tranquilo, antes ele do que eu. Nós temos muito essa frase aqui no Brasil, né? Antes ele do que eu. E não é para ser entendido dessa forma. É para se olhar no derramamento de sangue do korban e sentir a dor, sentir o pesar dele estar sendo sacrificado para o perdão dos seus pecados. Então é algo muito além da nossa imaginação, é algo do coração. Por isso que vem a exigência do coração disposto, vem a exigência da sinceridade, porque é muito além do que podíamos pensar. É uma oferta que custa sangue derramado. Mas o korban, também você precisa entender que Deus não precisa de oferta. Eu sempre digo isso, eu sempre usei esse termo comigo, que o Eterno precisa de oferta? O Eterno precisa de dízimo? O Eterno ele precisa de oferta alçada? O Eterno precisa de um korban? Ele precisa de um gado? Ele precisa de uma pomba sacrificada? Ele precisa de um animal sacrificado? Não, são estatutos que é o qual ele criou, não para ele, mas para nós. Então, na verdade, o sacrifício do korban só traz benefícios para nós mesmos, porque Hashem não precisa nada disso. Na onde ele vive, na dimensão em que ele está, não há necessidade de nenhum ritual, ok? Na elevação espiritual que ele está, ele não precisa de nenhum ritual. Então todos os rituais foram criados, direcionados especificamente para o homem. Mas o korban, você precisa entender que nós dependemos de uma reabilitação, porque o homem caiu, foi destituído da graça, desde o Gan Eden, nós fomos desligados do Gan Eden. Por isso o Gan Eden foi recolhido e levado às alturas, e descerá na Nova Jerusalém.
Então o Corban, ele nada mais é, nada menos é, do que a reabilitação do ser humano para ter novamente o direito de acesso àquilo que foi perdido. Então o Corban tem um preço muito alto, porque a partir do momento que derrama sangue, o preço foi altíssimo. É por isso que eu usei um subtítulo nessa tarde, da oferta pelo sangue, que o custo dessa oferta é muito alto, ok? Então é por isso que você não pode ofertar, por peso de consciência, porque eu tenho medo do Gnon, tenho medo do Sheol. Não, precisamos ofertar pelo amor acima de todas as coisas, pela sinceridade acima de todas as coisas, pela disposição do coração acima de todas as coisas. E assim continuemos, para nós finalizarmos. O Corban é para lembrar o homem da sua mortalidade. Por quê? Porque quando eles iam fazer o sacrifício, as pessoas que ofereciam ficavam próximas, não é isso, Moré? Não é isso, Moré? Ficavam próximas, ficavam vendo o sacrifício. Então o cidadão levou aquele gado, levou aquele bezerro, aquele boizinho. O sacerdote fazia o sacrifício diante do seu dono, não é isso? Colocava a mão na cabeça dele ainda, bem lembrado, para quando o homem visse aquele corban sendo sacrificado, lembrasse: assim como o meu sacrifício está passando pelo processo da morte, eu também sou mortal. A qualquer momento eu vou partir para outra dimensão. O corban também é para lembrar a sua missão de reparar o mundo. Você foi chamado como nosso patriarca Adão. Adão era luz. Por isso o Eterno disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Façamos ele como nós somos. Façamos ele façamos ele luz. Adão foi colocado nesta terra para trazer luz para o Olam Hazer. Na ausência do nosso primeiro patriarca, do nosso pai primordial, que é Adão, a sua geração, que somos nós, temos a mesma incumbência, através dos nossos korbanot, através da nossa dedicação, disposição e sinceridade para com Hashem, nós estamos incumbidos de trazer luz para esse mundo em trevas. Não é profundo isso? O corban também, eu disse que uma das traduções para a palavra corban é aproximar-nos de. Então o corban, ele foi estipulado para estabelecer um relacionamento mais íntimo com o nosso Eterno. E também existiu uma regra para o corban. Olha que coisa linda isso. O corban, se você matasse ele, você teria no máximo até o dia próximo, um dia após, somente até um dia após o sacrifício do corban, você podia comê-lo. No terceiro dia, já se tornava abominação. Se você for ver o contexto de corban, por que no terceiro dia a oferta se tornava abominação? Porque os pagãos, quando faziam seus sacrifícios de animais, eles comiam no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia. A comida talvez já não estava tão boa, já estava deteriorando, e eles estavam comendo aquilo, e isso é uma afronta a Hashem. Mas vamos trazer isso para o campo material. O corban é algo que não pode retardar. Não pode deixar para o terceiro, para o quarto, para o quinto dia. Corban é algo que você precisa dar prioridade. Isso é interessante. E por um outro lado, o corban também é uma mitzvah. Aquela oferta que te aproxima do Eterno. É o que está escrito aqui. É o que está escrito. Alá, traga um animal ofertado que deverá ser gado ou rebanho. Caso a sua oferta seja uma oferta queimada de gado, ofereça um macho sem defeito. Traga-o
à entrada da tenda do encontro, para ser aceito por Adonai. Então olha lá, coração disposto, correu, não pode passar do segundo dia, e assim Hashem aceitará. Olha, tudo interligado, tudo uma coisa interligada à outra. Eu acho que eu estou sendo bem objetivo e bem claro, mais específico com isso é quase impossível. Então nós vamos terminar assim. Uma vez que você entendeu que isso faz parte da santidade, faz parte dos sacrifícios exigidos por Hashem, entenda uma coisa: cada passo, cada exigência de uma mitzvah, ela leva você a uma elevação espiritual. É por isso que às vezes a gente comenta muito em nossa casa, nossa família, às vezes conversando, eles me questionam muito sobre elevações. Por quê? Elevações não é algo muito simples. Para você se elevar, é cumprimento de mitzvah. Uns cumprem mais, outros se limitam, cumprem uma, duas e não conseguem seguir em frente, estabilizam naquilo, estagnam, então não conseguem se elevar mais. E outro dia aqui eu ensinei que os degraus de elevação são 5 degraus de elevação. Eu expliquei isso em umas 3 ministrações anteriores. Mas os mestres da Torá, os rabinos dizem que se são 5 degraus, é muito fácil subi-los. Muito fácil. Subir 5 degraus. Mas o que não é explicado, é que para subir do primeiro degrau para o segundo, não é um degrau. Existe uma escada para te ajudar do primeiro para o segundo. Então, o que o Eterno está dizendo com isso? É mais delicado, mais minucioso, é mais detalhista do que você pode imaginar. Por isso que nós temos que nos atentar a todo dia estar cumprindo uma mitzvah, lutando para cumprir outras, para que consigamos subir essa escadinha que está entre os degraus, para que quem sabe nós consigamos chegar do primeiro ao segundo nível, do segundo ao terceiro nível. E é por isso que eu comecei a ministração dessa tarde com essa fala. Vamos lá. E chamou Adonai a Moshe e falou-lhe desde a tenda do encontro. Ou seja, vamos traduzir isso para nós. E Hashem chamou o Paulo, e Hashem chamou o João, e Hashem chamou o Moré, e Hashem chamou a Joana, a Paula. Se tornem visíveis ao Senhor, através da sua obediência e através dos korbanot que Ele tem nos ensinado. Ou seja, tudo que fizeres ao Senhor, faça com muita cautela, dedicação, sinceridade de coração, prontidão de espírito, para que você não o entristeça e não o aborreça, para que você seja visto pelo Senhor. Baruch Hashem. É profundo? Profundo, não é? É profundo, forte com força. E assim, eu creio que você aprendeu um fragmento daquilo que o Eterno está dizendo aqui. No início do livro, que mais fala de sangue, de derramamento de sangue, que o Eterno, o Hakadosh Baruch Hu, Ele venha na sua infinita bondade, misericórdia e amor, trazer sobre vós discernimento, compreensão, porque eu creio, eu compreendo, eu entendo, tenho emuná, a minha base, o meu alicerce está em cima desta fundação, que se eu compreender, viver, praticar, as brahot de Hashem irão nos alcançar, em o nome de Yeshua HaMashiach, amém. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Is Adonai, Adonai,
ve'asem leha shalom.